Graça e paz aprofundados! Aqui é Luiz Carvalho do canal Aprofundando em Deus e hoje eu quero te levar para um dos capítulos mais importantes e mais proféticos de toda a Bíblia, um dos maiores também, que é Jeremias 51. É um capítulo que ele não fala apenas sobre a queda de uma cidade, mas ele fala sobre a queda de um sistema, ele fala sobre o fim do orgulho humano. E ele fala também sobre o dia em que Deus, o soberano, decide intervir na história. Mas antes, se inscreva no nosso canal, marque aquele curtir, nos ajude a divulgar essa palavra de Deus. Essa forma aqui que a gente faz no nosso canal é uma das formas práticas da gente estudar a palavra. Deus ama quando a gente estuda a palavra, sabia? E o inimigo também não gosta. Ele não gosta, ele vai fazer de tudo para te impedir, de tudo para que você fique no scroll das redes sociais e não tenha contato com essa palavra. Porque ele sabe que alguém que carrega dentro de si a palavra de Deus e alguém que vai ter muito mais dificuldade de manipular e de influenciar. E também participe das nossas salas do Encontro do 5am, que é uma bênção. Hoje eu tive com o pessoal dos Estados Unidos, todos os dias, 5 horas da manhã, gente, quando o dia está acordando. Você vai participar, o link dessa comunidade está aqui na descrição do vídeo. Também me sigam no meu Instagram, pessoal, vão trocar uma ideia lá eu falo sobre Jesus, sobre evangelismo. É o @LuizCarvalhoPro. Então, simbora para o nosso vídeo. Jeremias 51. O que ele mostra? Ele mostra o prenúncio do fim da Babilônia. A Babilônia, ela era o maior império da época, muito rica, muito poderosa, invencível aos olhos humanos. Mas aqui Deus vai declarar algo muito forte: eu vou derrubar. E quando ele fala, gente, não tem como, nós vamos estudar isso aqui nessa palavra. Jeremias 51 mostra pra gente que nenhum império é eterno, nenhum sistema corrupto permanece para sempre. Isso pra gente nos anima, né, pra gente que é brasileiro. Nenhuma arrogância fica impune diante do Senhor. Viu, cabecinha de egg? E a pergunta que esse capítulo levanta não é apenas histórica, é espiritual. Porque a Babilônia, ela não é só uma cidade antiga, ela se tornou um símbolo, né? A Babilônia, inclusive está no segundo céus, a Babilônia, o símbolo de iniquidade. Né? E de que mais? O varão, a Babilônia é símbolo de orgulho, de idolatria, de autossuficiência, de um mundo que vive sem Deus. E talvez a grande pergunta, né, que esse texto faz para nós é: você hoje, você está dentro da Babilônia, desse sistema do mundo, ou você já saiu dela? Você já saiu do mundo e o mundo já saiu de você também. Então hoje a gente vai mergulhar profundamente nisso, nesse capítulo aqui. Bom, então a gente já começa aqui no versículo 1, que diz assim: assim diz o Senhor, vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como tribo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela todos os lados. Então aqui, o profeta Jeremias, né, falando o que o Senhor está dizendo para a Babilônia, através dele, avisando: eu vou destruir, eu vou devastar a sua terra. No versículo 4 diz assim: eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Versículo 5, Israel e Judá não foram abandonadas. Então falando que o povo da Babilônia vai cair morto e ferido nas ruas. E no versículo 5, olha que interessante, Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Ou seja, o povo de Deus foi preservado. O povo de Deus foi avisado que eles não seriam abandonados como uma viúva. E aí, o que era para eles fazerem? Está aqui no versículo 6. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. E aqui no final do versículo 11 diz assim: o Senhor se vingará de novo. E aqui no final do versículo 11 diz assim: o Senhor se vingará de seu templo. Então falando da vingança do Senhor, que é o que vai acontecer, que vai ser, gente, devastador. Está aqui ó, no versículo 12 também, na metade dele: o Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Então aqui mostra o seguinte, gente, é o Senhor que controla tudo. Não adianta a Babilônia, ela era imortal aos olhos humanos, invencível, mas é o Senhor. Se o Senhor quer destruir, se o Senhor tem um plano, ele vai executar.
não importa como. Ele é soberano. Porque está aqui, ó, versículo 15. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder. Você pode tentar o que for. Muitas pessoas, né, como eu citei, né, indiretamente na introdução, orando contra o fim da Babilônia que está no Brasil. O Brasil é uma Babilônia. Gente, a parte política do Brasil é a Babilônia, um sistema babilônico, um sistema que parece incorrompível, incorrompível não, que parece, né, imortalizado, né, esse sistema de ditadura, esse sistema de corrupção, de dor, né, que você não consegue fazer uma coisa bem feita ali, tudo, muita corrupção, né? Mas, a hora que Deus decidir, ele vai fazer de alguma forma. E eu te falo, ele está começando a fazer agora. Versículo 17. São todos eles estúpidos, ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Então aqui falando o quê? Do terrível pecado da idolatria. Deus odeia a idolatria. É um pecado assim que Deus etegeriza. Ele não gosta de jeito nenhum. Então, gente, o que é uma imagem esculpida? É uma fraude. Deus está falando, não tem fôlego de vida. Não tem vida, né? O Jeremias gosta muito dessa linguagem poética, né? Poderia falar, é uma coisa que não tem vida, mas não tem fôlego de vida. Ou seja, não significa nada. E eram imagens que eles cultuavam como deuses. Eles adoravam aquela imagem. Imagina uma coisa morta. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Imagina isso aqui como uma imagem, esse cinzeiro aqui. Cara, que loucura achar que isso aqui tem fôlego de vida, que isso aqui pode mudar a vida de alguém. Mas é o que eles faziam. E isso realmente desperta a ira de Deus. Versículo 20. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos. Então mostrando que Deus usou a própria Babilônia, de acordo com os planos dele, para despedaçar outras terras. Então a Babilônia era tão forte que ela era um martelo que destruía, todo mundo passava por cima e pá, quebrava tudo. E no versículo 24 diz, mas eu retribuirei à Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês. Então, a Babilônia foi usada por Deus para castigar Israel, para o juízo de Israel. Mas eles fizeram com maldade. E essa maldade Deus não perdoa. E aí, por causa dessa maldade, Israel, Babilônia também sofreu muito. Por quê? Versículo 25. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira. Então era o maior reino. Era ela que mandava, eram os Estados Unidos na época. Mas imagina os Estados Unidos hoje caindo, ninguém imagina que poderia acontecer. Mas se Deus um dia decidir, cai. Cai Estados Unidos, cai China, cai Europa, cai Rússia, cai quem Deus decidir. Como vocês viram aqui, é Deus que cria tudo e é Deus que destrói tudo, se for da vontade dele e se for necessário. E aí fala do orgulho também, no versículo 41, que foi um dos motivos da queda da Babilônia também. Todo excesso de poder a gente tem que tomar muito cuidado. Ele vem sempre acompanhado de orgulho. Então toda vez que Deus começar a te prosperar, te crescer, ora, Senhor, do mesmo jeito que eu estou crescendo, que está vindo esse poder, que está vindo essa prosperidade, Senhor, me mantenha humilde, aumenta a minha humildade, destrua meu orgulho, Senhor, e se submeta, se proste ao chão, num sinal de humildade a Deus. Porque aqui diz, como o orgulho de toda a terra será tomado. Então ela era tomada por orgulho de, nós somos os melhores, os poderosos. Versículo 45. Saia dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem, versículo 46. Nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega esse ano, outro no próximo rumor de violência na terra e de governante contra governante. Então Deus sempre avisa. Aqui está falando, gente, esse ano ainda vai ter um rumor e é o sinal que vocês já têm que sair. Saiam, não desanimem. E vai vir um outro rumor depois. Deus está avisando o tempo inteiro. A Bíblia é um aviso. Apocalipse avisa que você precisa buscar Deus para que seu nome seja encontrado naquele livrinho. Está lá, se não me engano, é Apocalipse 20. O seu nome tem que ser encontrado lá. E como o seu nome tem que ser encontrado lá? A própria Bíblia diz, receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E persevere até o fim. Que a palavra diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Persevere, se mantenha firme. Eu sei que não é fácil nesse mundo de distrações de redes sociais, de tanta coisa, de espírito de distração. Mas a gente precisa permanecer.
E finalmente, gente, para a gente encerrar aqui o versículo 63, que diz assim: quando você terminar de ler esse rolo, então falando de Jeremias, você vai amarrar nele uma pedra e atirar no Eufrates, o rolo com a profecia. Então diga, assim Babilônia afundará para não mais se reerguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Então falando simbolicamente, né, e também de uma maneira real, ele pegou o rolo e jogou, mostrando que ela caiu lá no fundo do rio, para nunca mais levantar. Uma pedra que você jogou ali, já era, fica ali, tá bom? Não tem como a própria pedra, por si só, por alguma correnteza, voltar. Não, ok? Então é o que aconteceu com a Babilônia. Muito bem, gente. Então, concluindo esse longo capítulo, Jeremias 51 ensina pra gente algo muito poderoso. Jeremias 51 ensina pra gente algo muito poderoso. Deus governa todas as coisas, os impérios sobem, os impérios caem. Eles parecem invencíveis até o dia que Deus sopra contra eles. A Babilônia ela foi chamada de martelo da terra, mas o próprio Deus quebrou esse martelo. Porque o orgulho sempre precede a queda. Porque a violência ela tem consequência, a idolatria vai sempre cobrar um preço muito alto. E no meio do juízo existe uma ordem. Fujam do meio dela. Por quê? Porque Deus sempre vai preservar quem ele decide sair antes da queda. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então esse capítulo aqui não é apenas sobre política antiga, é sobre discernimento espiritual hoje. Quais são os sistemas que estão moldando a sua mente? Quais são os valores que estão moldando o seu coração? Você está vivendo segundo o reino ou segundo a Babilônia? Porque o juízo ele pode parecer demorado, mas o juízo é certo, ele vai acontecer, vai ter um julgamento. E a fidelidade sempre vai gerar recompensa, ela sempre vai ser recompensada. Então que você tenha sabedoria para você discernir o tempo, discernir coragem, tenha coragem para que Deus, quando ele te julgue, você permaneça no que é eterno e não seja julgado pelo erro. Porque no fim, só o que é de Deus vai permanecer, irmão. Então se mantenha em Cristo, firmado na rocha, meu irmão amado, amada, aprofundado. Que Deus te abençoe.